Boa tarde, queridos mentorandos, Marco, Rayane, demais colegas que estão nos assistindo aí ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um Clube da Revista, que é um dos nossos 5 pilares da mentoria Maifenta. O Clube da Revista, as anestesias filmadas no dia a dia, as aulas, o Spotify e, finalmente, eu, Vinícius Larroca Vieira, médico anestesiologista, fundador aqui do canal Fenta News, ao seu dispor de 7 da manhã às 11 da noite durante os 210 dias de mentoria. É sempre uma alegria renovada que me faz brilhar os olhos e muitas vezes a gente nem acredita que de sonho se transformou numa realidade tão gostosa estar com vocês aqui, seja nos grupos de WhatsApp, nas nossas mentorias online, onde a gente troca tanta ideia juntos, né? Seja nos debates acalorados dos artigos, dos casos clínicos, a encerrar todos os assuntos semanais. A gente está na semana da anestesia e o rim. Quando fecharmos a semana, teremos mais uma acalorada discussão, no bom sentido da palavra, dentro das nossas mentorias, dentro do nosso grupo, né? E, finalmente, também a nossa mentoria online, onde a gente fica à disposição de vocês aí no dia a dia. Bom, o nosso tema de hoje é um tema extremamente relevante, um tema muito relevante, que é um tema sobre a questão do transplante renal. Então, o transplante renal, ele tem uma importância muito relevante. O transplante renal hoje ele pode ser feito juntamente com o fígado, com o pâncreas, e é uma realidade em todo mundo. Este elegante paper é, na realidade, um estudo prospectivo, randomizado, muito sofisticado. É realmente, assim, legal demais ter tido acesso a esse trabalho, que é o Propofol-Based Anesthesia versus Sevoflurane-Based Anesthesia for Living Donor Kidney Transplantation. Results of VAPOR-1 Randomized Controlled Trial. Então, esse VAPOR-1, né, o VAPOR-1, ele é um trial randomizado, que não é duplo cego, porque isso não foi possível. Afinal de contas, os médicos anestesiologistas ali tinham acesso ao tipo de droga que estava sendo usado. Vocês vão ver que isso não tinha como, tá? Em transplante renal intervivos. Então, até hoje, nós não tínhamos na literatura, pessoal, um trabalho em humanos que mostrasse, que comparasse Propofol versus sevoflurano em termos de proteção da questão da isquemia e reperfusão do enxerto, né, no caso, o transplante renal, desse novo órgão que está sendo transplantado. Nós tínhamos em modelo animal. Em seres humanos não tinha ainda essa comparação entre Propofol e sevoflurano, e esse trabalho o fez de maneira muito elegante. Um trabalho realizado na universidade localizada numa cidade holandesa, que eu não tive o prazer de ir, mas eu gostaria muito, uma cidade chamada Groningen, tá? E essa universidade de Groningen, aqui está a cidade, oportunamente, certamente irei visitar os Países Baixos, né? Dá muita vontade. Nela foi feito, então, este elegante trial. Na realidade, é um estudo quase que multicêntrico, que teve a colaboração, como vocês podem ver abaixo, de outros centros, como a Universidade de Oxford, também, e a Grant University, na Bélgica, entre outros centros. Tá? Então, como é que foi delineado esse trabalho, pessoal? Trata-se, então, de um estudo prospectivo e randomizado, onde eles pegaram sempre um doador e um receptor.
ou seja, transplante renal intervírus, tá? Os critérios, né, que foram eleitos para a seleção dos casos. Então, o trabalho foi realizado dentro da instituição principalmente, de setembro de 2010 até outubro de 2014. Esse transplante intervírus, ele teve como critérios de exclusão IMC extremo, ou seja, igual ou menor que 17, ou igual ou maior que 35, foram excluídos. Idade menor do que 18 anos, ou igual a 18 anos. Abordagem em rim direito também foi excluída, pegaram só a esquerda. Por que isso? Porque a veia gonadal foi eleita para a dosagem de citocinas, tá? Quando o paciente se recusou a assinar o termo, também foi critério de exclusão, e doações, transplantes entre altruístas, ou seja, o que é isso? É quando o doador, por vontade própria, se oferece, não foi nada protocolar da instituição. Bom, então, basicamente, o que os autores fizeram? Eles dividiram 3 grupos. Então, pegaram lá toda a população, os pares, doador e receptor, e dividiram em 3 grupos. Num grupo, eles fizeram propofol, alvo controlado, com remifentanil e cisatracúrio, tanto no doador quanto no receptor. Tá? No outro grupo, eles fizeram o propofol no doador e o sevoflurano no receptor. E num outro grupo, num terceiro grupo, fizeram sevoflurano tanto no doador quanto no receptor. Tá? Bom, sempre lançaram mão de 2 médicos anestesiologistas para conduzir o ato anestésico cirúrgico para evitar vieses, hábitos, né? Então, sendo 2 anestesiologistas, você dilui um pouco os vieses, né, as manias de cada anestesiologista, os vícios de cada anestesiologista, do ponto de vista de desfazer uma anestesia, o que poderia impactar nos grupos. Tá? O remifentanil foi sempre o opioide, com alvo de 2 nanogramas, foi permitido variar conforme a necessidade de mudança hemodinâmica. Inclusive, optou-se sempre por tirar o pé do acelerador no trabalho para tentar manter a pressão ou o débito cardíaco constante, mexendo no sevoflurano, no propofol e no rem, em detrimento de hidratação ou drogas. Mas sim, se houvesse variações hemodinâmicas importantes, tá? Poder-se-ia fazer pequenos bolos de efedrina ou hidratação guiada por meta. Essa hidratação, ela podia ser o ringue, podia ser o soro fisiológico em caso de hiponatremia ou coloide. O débito cardíaco foi usado como parâmetro da hidratação guiada por meta no receptor, que é um paciente mais complicado, tem mais comorbidades, né? Tem a questão do processo de reperfusão do enxerto. Então, é um paciente que merece uma monitorização mais avançada. No doador, lançou-se mão apenas de uma pressão arterial média e a hidratação foi guiada por ela. O relaxante muscular foi o cisatracúrio, obviamente, pertencente à família dos benzilisoquinolínicos. Aí você tem a questão da desacetilação não enzimática de Hoffmann, muito mais indicada do que o rocurônio. Ah, Vinícius, por que eles não fizeram nesse trabalho o rocurônio, já que dá para reverter com o Sugamadex? Pessoal, pacientes que possuem um clearance de creatinina abaixo de 30, que já tem uma insuficiência renal grave, ou, no caso, os que estão sendo submetidos ao transplante, todos eles têm um clearance abaixo de 10, 5, em estágio final, o que acontece? São todos dialíticos? Não há clareza na literatura quanto à segurança do complexo Sugamadex, rocurônio, que fica circulando nesses pacientes dias, e eles não sabem o que pode acontecer. Então, por enquanto, para clearance de creatinina muito baixo, a recomendação é não fazer. Então, o cisatracúrio tem um ótimo perfil e, na minha opinião, foi corretamente escolhido nesse elegante paper. Tá? A cirurgia no doador sempre foi feita com nefrectomia videolaparoscópica. Então, o que eles fizeram? Através da veia gonadal e também acesso periférico, arterial, coletaram os marcadores como fator de necrose tumoral, interleucinas, enfim, uma série de biomarcadores da inflamação. Tá? Através de biomarcadores urinários, né?
coleta de urina, eles mensuraram aquelas substâncias marcadoras de lesão renal aguda, tá? E compararam entre os grupos. Fizeram também mensuração da taxa de filtração glomerular ali online. E fizeram um follow-up de 2 anos, tendo como alvo principal a rejeição mediada por linfócito T. Essa imagem, ela mostra a população de pacientes, né? Onde fica claro que a população inicial era muito grande, olha lá, 125, que na realidade são 250, porque são 125 duplas, né, doador e receptor. Aí eles foram sendo excluídos porque não entravam no critério, obesidade, IMC baixo, recusavam assinar, ou eram altruístas, doador altruístas. Aí chegou-se em 60. Aí dividiu em 3 grupos: o PROP, que é o Propofol no receptor doador, o SEVO, que era o sevoflurano no receptor doador, e o PROCE, que era Propofol no doador e sevoflurano no receptor. Ainda perderam-se alguns pacientes por causa de questões ligadas ou à cirurgia, que demorou muito, mexeu muito no enxerto, ou questões anteriores, ou logísticas, e chegou-se nesse N aí, como vocês podem ver. E, finalmente, no follow-up, ficou 17 no Propofol, 19 no Sevo e no Proce, 20. Essa imagem, ela mostra características tanto dos doadores quanto dos receptores nos 3 grupos, né? Então, ela fala de tipo de doenças, né? Então, como vocês podem ver aí no meio, ali quase, na primeira fileira, um pouquinho acima, está achurado ali, recipients, que são os receptores, né? Aí, olha a série de doenças, né? Diabetes, nefropatia IgA, autoimune, que levou esse rim em estágio final, tá? Não houve diferença estatística relevante entre os grupos. E também os doadores. As 2 principais doenças nos doadores foram sobrepeso e hipertensão arterial sistêmica, ok? Nenhum dos doadores apresentava diabetes, tá? Novamente, há uma série de dados, tanto no doador quanto no receptor, em relação aí às drogas realizadas e as medidas, né, feitas. Novamente, muita homogeneidade. Aqui nessa imagem, ela é muito importante, mostrando os principais biomarcadores urinários, tá, que foram coletados. Vinícius, você não falou que além dos biomarcadores urinários, eles coletaram também interleucinas no sangue, na veia gonadal? Pessoal, foi o primeiro problema desse paper. Infelizmente, o nível de citocinas que se obteve foi tão baixo que eles não conseguiram rastrear. Então, a parte das citocinas, né, desse processo inflamatório, ficou abaixo do nível capaz dos kits, tá? Provavelmente por ser intervivos, compatíveis, né? Teve pouca resposta inflamatória nesse sentido. Mas os biomarcadores urinários, não. E, para surpresa dos cientistas, né, para surpresa dos autores, os principais biomarcadores urinários de lesão renal aguda, o KIM-1 e o NAG, eles subiram mais justamente no grupo que eles menos esperavam, que é o grupo do SEVO, que, teoricamente, é quem vai dar um condicionamento pré, per e pós-isquemia e reperfusão superior ao Propofol, porque, classicamente, são os halogenados que fazem isso. No entanto, principalmente no segundo dia, houve um pico com P significativo, com significância estatística, tá? Tanto em relação ao KIM1 quanto em relação ao NAG, subindo mais no SEVO comparado aos demais grupos. Novamente, mostrando claramente nessa tabela, no Day 2, olha lá, à esquerda, na primeira fileira, o KIM1 no Day 2. O SEVO 952 contra 300 do PROP e 483 do PROSE. E o NAG no Day 2, novamente, 1.835 contra 1.078 do PROP e 1.502 do PROSE. Sempre com significância estatística. E os autores começaram a coçar a cabeça, falaram, o que está acontecendo com o condicionamento do sevoflurano? Nessa imagem,
mostrando como foi a evolução clínica desses pacientes, aí em relação à função glomerular medida online. Não houve diferença estatística entre os grupos, apesar dos biomarcadores estarem mais tocados no grupo do servo. Começou a ficar estranho. E, finalmente, a rejeição em 2 anos. A rejeição em 2 anos foi menor no grupo do servo, como era esperado, comparado aos demais grupos. Tá? Então, realmente, o sevoflurano ele fez o papel dele no que se diz respeito à proteção renal e teve impacto no desfecho de 2 anos. Teve mais rejeição no grupo do propofol quando comparado ao grupo do sevoflurano. Qual foi a conclusão, então? Como é que explica isso? Os biomarcadores de lesão renal aguda ficaram mais altos com o sevoflurano, mas, no entanto, a taxa de filtração glomerular durante a monitorização, durante o trabalho, foi igual, e o follow-up foi pior para a rejeição por linfócitos T no grupo do propofol. Como é que explica isso? Olha que legal a explicação na discussão deste fantástico artigo. O que eles falam? Provavelmente, o Kim e o Nag tiveram esses padrões inesperados com o sevoflurano, porque, na realidade, é uma regeneração mais rápida que aconteceu em nível tubular. Essas substâncias, elas podem subir tanto na lesão quanto na regeneração. Então, provavelmente, sim, o sevoflurano fez o papel de proteção de isquemia e reperfusão, tanto que regenerou mais rápido. Por isso que Kim e Nag tocaram, outras substâncias não tocaram, mostrando que não tinha tanta lesão, e mais que isso, a função glomerular permaneceu normal e, além disso, o follow-up de 2 anos favoreceu o sevoflurano. Sensacional a conclusão deles. Eles fazem uma autocrítica em relação às citocinas, que não deu para rastrear, fazem uma autocrítica em relação ao anátomo patológico, que não mostrou diferença, porque eles biopsiaram com 30 minutos, só começa a dar diferença com 3 horas, eles fizeram essa autocrítica também, e fizeram uma autocrítica em relação ao consumo menor de REM no grupo do servo, porque o REM também pode fazer proteção. Então, talvez o Kim e o Nag podem ter subido mais no servo, porque eles usaram menos REM no servo, porque o servo é mais anestésico do que o propofol, né, pessoal? Então, eles precisaram usar menos REM no servo, tá? Então, realmente, o Vapor One, que foi o primeiro trial a avaliar biomarcadores e desfecho em transplante renal intervivos, chegou a essas conclusões. Então, pessoal, realmente, esse trabalho, este artigo publicado no British, ele é extremamente interessante, porque é um estudo muito bem conduzido do ponto de vista de filigrana, né? Assim, ele mediu desde citocinas, apesar de ter falhado nisso, até biomarcadores que, na época, né, é um artigo de 2017, eles não entendiam tão bem como hoje se entende, mas eles se aventuraram a fazê-lo e com sucesso. A conclusão deles foi muito feliz e inteligente em relação à interpretação do porquê esses biomarcadores subirem mais no sevoflurano, se é ele quem tinha que proteger, né? Repito, porque eles também podem subir na regeneração tubular. E o follow-up foi fantástico ao mostrar que o grupo do sevoflurano teve mais efeito. Então, a conclusão que a gente chega é que o sevoflurano, de acordo com esse trial, e a gente sabe do dia a dia, é sim um fármaco seguro no transplante renal, tanto no doador quanto no receptor. Poxa, Vinícius, mas você já falou aqui mesmo no canal Fentanews que o sevoflurano, apesar de ser seguro, ele pode produzir o composto A, que é nefrotóxico. Sim, apenas em situações em que você usa menos de 2 litros de fluxo. Você usando de 1 litro para cima de oxigênio e 1 litro para cima de ar, esse composto A não vai ameaçar os rins dos nossos pacientes. E ainda assim não há comprovação em trabalhos realizados em seres humanos deste evento, apenas em modelo animal. E o propofol, ele de fato, segundo esse trabalho, ele protege, mas menos, ele protege os rins mais menos. Ok, pessoal? Então, o que nós tínhamos para falar em relação a nessa semana da anestesia e os rins, em termos de clube da revista, era isso. Até a próxima.